Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para conhecer os destaques da semana da nossa programação, outros episódios do Conexão Futura e no nosso site você acessa também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal, claro, oficial no YouTube. O Registro Geral e o Cadastro de Pessoa Física, o CPF, são pré-requisitos básicos para todos os direitos de cidadania no Brasil. E desde o mês passado, o Estado do Rio de Janeiro passou a disponibilizar de forma pioneira o cadastro para recém-nascidos. Até agora, o serviço vem sendo realizado em um cartório piloto na capital. Mas a previsão é que até outubro ele seja oferecido em todos os cartórios do Estado. Ter o RG e o CPF na certidão de nascimento facilita os trâmites burocráticos em momentos posteriores da vida do cidadão. Então, quem fala mais com a gente sobre esse assunto é a Ana Paula Caldeira, diretora de comunicação da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bom, Ana Paula? Bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada. Prazer conversar com você, Ana Paula. Uma excelente notícia, né, para as mães. Sim. A gente conversava, eu tenho uma neném de 1 ano e meio e eu lembro exatamente quando ela nasceu que a gente gostaria de facilitar todos esses processos, né? Ela já tem CPF, já tem RG, mas teria sido muito mais fácil se isso pudesse já ter sido feito na hora de tirar a certidão. É exatamente isso, a gente ter essa possibilidade de já sair, o neném já sair com a certidão de nascimento com o RG e o CPF? Sim, a ideia é exatamente essa. A ideia é facilitar a vida dos pais, desburocratizar, tornar mais ágil, menos burocrática a vida dos pais e que o bebê já saia da maternidade, não só com a sua certidão de nascimento, mas já incluído o número do CPF e o RG, porque a gente sabe que a partir daí a retirada de outros documentos subsequentes vai ser bem mais fácil. Agora, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, aqui representada pela Ana Paula no estado do Rio de Janeiro, deu o pontapé inicial para que isso realmente, para que essa ideia realmente pudesse ser concretizada, né, Ana Paula? Como é que surgiu essa iniciativa? Os registradores civis do estado perceberam que, como você bem disse, isso seria uma medida muito importante para a sociedade, para a população de um modo geral. Então, a associação, a ARPEN Rio, juntamente com conversas com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio, e com o Instituto de Identificação, no caso do Rio, o Detran, vem estreitando conversas, realizando reuniões desde 2012, quer dizer, foi um processo lento, mas que avançou e graças a Deus se percebeu, o Tribunal de Justiça percebeu e também o Detran, que era uma medida muito importante para a sociedade, então essas conversas evoluíram e finalmente no final de 2015 saiu uma parceria, um convênio entre esses três órgãos para que finalmente agora se pudesse implementá-lo de maneira pioneira, primeiro num cartório da capital, que é o cartório do Catete, e a gente espera que seja estendido para outros registros do estado todo. A previsão é que até outubro, né, os outros cartórios do estado do Rio possam também sair com esse serviço. Sim, inicialmente foi implementado nesse cartório para se fazer um teste de como funcionaria e tem dado muito certo o feedback, o retorno que a gente tem da sociedade é muito grande. Foram feitos cerca de em 15 dias, né, que está funcionando desde 14 de julho de 2016, quer dizer, um pouco mais de 2 semanas já foram realizados emitidas 300 certidões com o número do RG e a previsão é de que ao final de setembro, início de outubro, todos os cartórios do Rio de Janeiro já possam prestar esse mesmo serviço. Agora, a gente sabe que a certidão de nascimento sai no mesmo dia, né? O pai vai lá, registra o filho, a mãe registra, sai no mesmo dia. Isso tem acontecido também já nesse novo formato? A certidão com RG e CPF também sai no mesmo dia? Também. Ótima pergunta. Não há nenhuma mudança em relação a prazo para a emissão da certidão por conta desse novo modelo. Então, o procedimento será exatamente o mesmo. Os pais comparecem ao cartório, levam a declaração de nascido vivo, que é aquele documento do hospital, e aí há um intercâmbio de informação, uma troca de informação entre o cartório com, no caso, o Instituto de Identificação, o Detran e a Receita Federal, que separa um número de suas bases de dados e enviam para o cartório. E o cartório pega esse número do CPF e do RG e coloca na certidão de nascimento. Então, não há mudança, não há uma demora para os pais em relação a isso. O procedimento é exatamente esse e também vai ser emitida na mesma hora.
de forma prática, para os pais e também para os bebês, para as crianças, o que isso facilita em termos de burocracia, né? A gente sabe que a gente depende desses documentos para muitas questões no Brasil ao longo da nossa vida. De forma prática, o que isso facilita? Beneficia muito. Bom, primeiro porque facilita a vida dos pais, porque ele já recebe um número de identificação. A gente sabe que tanto o RG e o CPF são pressupostos para conseguir uma série de outros direitos sociais. Então, o bebê já sair com este número, ele pode, por exemplo, se inscrever num plano de saúde imediatamente, porque já está plenamente identificado. Se for necessária a realização de uma cirurgia na rede hospitalar pública, também pode. Por quê? A obtenção de uma série de outros direitos sociais, ele necessita da documentação, precisa dessa identificação. Então, já sair do registro de nascimento, do cartório, com este número, isso encurta muito um trâmite que seria bem mais difícil a posteriori. Antigamente existia o cartão do CPF, hoje em dia a gente só precisa do Sim, número do exatamente. CPF, mas ainda é preciso portar o documento de identidade. A certidão ela sai com um número, mas como é que o pai e mãe também que estão nos assistindo agora, ou futuros pais, eles devem proceder? Você sai com um número, como é que você faz depois então para ter o documento em mãos dessa criança? Nesse primeiro momento, não é possível sair com um documento materializado do cartório. A gente espera, esse é o nosso desejo, né? Porque a gente acha que isso vai facilitar muito a vida da população, se ela já puder sair do cartório com o documento de identificação propriamente dito. Os cartórios têm uma capilaridade, têm uma extensão, um alcance na população muito grande. São 12 mil postos de cartório de registro civil no Brasil. Então, se pudesse a população, né, sair do cartório com a identidade, seria fantástico. Os cartórios têm a potencialidade de fazer isso. Nesse primeiro momento não é possível, mas nesse primeiro momento o pai ou a mãe leva a certidão de nascimento com um número definitivo. Esse número vai acompanhar o bebezinho para o resto da vida, e aí sim ele se encaminha para um posto de identificação civil, no caso do Rio Detran, levando com a certidão de nascimento com esse número, aí sim ele vai retirar o documento de identidade. Vai ser colhida a fotografia, os dados biométricos para a emissão do documento de identidade. Ele precisa fazer todo aquele processo pela internet, né? No Detran aqui no Rio de Janeiro, acredito que em outros estados o procedimento deva ser parecido. A gente acessa a internet, marca uma data, é preciso fazer isso também? Ou você pode ir direto ao Detran e levar a certidão com um número e você já consegue resolver? Pode ir direto ao Detran, porque já há um número, né? E aí depende da questão de agendamento do próprio Detran. Mas, em princípio, pode se encaminhar direto ao Detran com este número e para ser emitido o documento de identidade. Bacana. Ana Paula, a gente já está caminhando aí para o fim da nossa conversa. Agora, pais e mães, né, como eu, que os filhos nasceram antes dessas medidas, né? Eu queria que você, então, os orientasse como eles devem proceder, então, para ter o registro geral da criança, por que é importante ter esse registro e também o CPF. É importantíssimo ter a identidade e o CPF, como eu disse, para alcance, para praticamente praticar qualquer ato da vida civil, retirada de outros documentos, como carteira de habilitação, passaporte, título de eleitor, precisa ter necessariamente a identidade e CPF. Então, quem não tiver, que providencie o mais rápido possível. E os cartórios estão aí para ajudar, facilitar, prestar todo tipo de orientação. É nosso papel também prestar essa consultoria para os pais, para facilitar a obtenção desses documentos que necessitam atuar na vida civil. Ao longo da vida. Vou mostrar então o site aqui da ARPEM RJ, da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro, representado aqui pela Ana Paula Caldeira, a instituição que deu início aí a essa medida inovadora e facilitadora também da vida de muitos pais e mães aqui do estado do Rio. E a gente torce aí, né, Ana Paula, para que essa medida também possa se expandir para outros estados do país. Sim, a nossa associação nacional, que é a Associação de Registradores do Brasil, a ARPEM Brasil, está já em conversa com os institutos de identificação de cada estado, porque precisa que sejam feitas parcerias estado a estado, né, com os tribunais de justiça de cada estado, para que essa medida importante, que o Rio de Janeiro foi inovador, foi pioneiro, como você disse, seja replicada nos outros estados. A gente espera poder prestar esse serviço o mais rápido possível. Legal, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigada. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre a adolescência. Essa fase da vida, conhecida por muitos como aborrecência, revela, na verdade, uma diversidade infinita de desejos, caminhos e também direitos. Não existe o adolescente padrão.
e sim diferentes modos de ser e estar no mundo. Então você, claro, não pode perder essa conversa, que é daqui a pouco, quando voltarmos com mais Conexão Futura. Até já!